Queria chamar a nossa palestrante de hoje. Vamos fazer a leitura do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Seria inútil. Respondeu-lhes: já vô-lo disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? João, capítulo 9, versículo 27. É muito frequente a preocupação de muitos religiosos no sentido de transformar os amigos compulsoriamente, conclamando-os às suas convicções particularistas. Quase sempre se empenham em longas e fastidiosas discussões, em contínuos jogos de palavras, sem uma realização sadia ou edificante. O coração, sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais procede assim. É indispensável diluir o prurido de superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes, tão logo se deixam conduzir a novos portos de conhecimento nas revelações gradativas da sabedoria divina, porque os discutidores de mais inclinações se incumbem de interceptar-lhes a marcha. A resposta do cego de nascença aos judeus, argutos e inquiridores, é padrão ativo para os discípulos sinceros. Lógico que os seguidores de Jesus não negarão esclarecimento acerca do Mestre, mas se já explicou o assunto, se já tentou beneficiar o irmão mais próximo com os valores que o felicitam, sem atingir o alheio entendimento, para que discutir? Se um homem ouviu a verdade e não a compreendeu, fornece evidentes sinais de paralisia espiritual. Ser-lhe-á inútil, portanto, escutar repetições imediatas, porque ninguém enganará o tempo, e o sábio que desafiasse o ignorante rebaixar-se-ia ao título de insensato. Não percais, pois, as tuas horas em elucidações minuciosas e repetidas para quem não as pode entender. Antes que lhe sobrevenham no caminho o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. Tens 1000 recursos de trabalhar em favor do teu amigo, sem provocá-lo ao teu modo de ser e à tua fé. Agora vamos fechar nossos olhos, acalmando nossos corações, fazendo uma respiração profunda. Elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo por mais esse encontro nessa casa bendita, em que a espiritualidade querida preparou esse ambiente cheio de paz para nos receber. Agradecemos ao Pai pelo dia de hoje, que nos proporcionou de estarmos aqui reunidos para mais uma palestra que tanto conhecimento nos traz e que possamos abrir nossos corações, nossos pensamentos estejam leves para que possamos usufruir de tudo que aqui foi dito hoje e que a paz de nosso Mestre Jesus possa envolver o coração de todos aqui presentes. Que assim seja, graças a Deus. A palestra de hoje, o tema é o Advento do Espírito de Verdade, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, itens 5 a 8, com a nossa querida Lucinha. Obrigada. Eu esqueci que está gravando, estava dando beijo para nós. Corta essa partida. Né? Boa noite, queridos. Eu estou substituindo um colega nosso que ia dar palestra hoje. Por algum motivo ele não pode vir, a Dona Cleonice pediu para a gente, né, ajudar aqui.
Então, a gente vai falar sobre o advento do Espírito de verdade, né? A Fabíola já passou o nosso tema, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, itens 5 a 8. Eu deixei aqui mais ou menos um caminho por onde a gente vai falar sobre algumas coisas na noite de hoje. É uma reflexão importante, eu amei esse tema, eu achei que ele é muito rico no que a gente está vivendo agora. A gente está em busca de uma verdade e a gente quer saber que verdade. E estudando isso daqui, eu fiquei apaixonada por esse tema. Eu falei, meu Deus, que oportunidade de ouro. E que a gente possa sempre pensar sobre isso e refletir, porque para mim fez muito sentido pensar sobre essa verdade. Eu vou seguir o roteiro que eu fiz aqui, para não sair do meu roteiro, então eu vou procurar seguir aqui para a gente não falar coisas aleatórias, né? A verdade que esclarece, o sofrimento que transforma e a esperança que sustenta. Essa é a base doutrinária, segundo é o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa abertura que a gente vai começar é com uma pergunta. Eu sempre gosto que a gente comece com uma pergunta. E se a verdade batesse a nossa porta? E se a verdade batesse a nossa porta? Então, boa noite mesmo. E eu quero começar fazendo essa pergunta e perguntar se a gente abriria a porta para essa verdade. Se ela batesse a nossa porta, a gente abriria a porta para essa verdade? E eu não estou falando da verdade que a gente gosta de ouvir. Eu estou falando da verdade que às vezes nos desconcerta. Aquela que mostra que talvez a gente esteja errado. Que talvez a gente precise mudar. Que talvez determinada pessoa que nos feriu esteja também sendo instrumento de uma lição para nós. Que talvez aquele sofrimento que tanto questionamos esteja nos convidando a desenvolver uma virtude que a gente ainda não possui. É muito fácil dizer, eu quero a verdade. Mas difícil é dizer, eu quero a verdade, mesmo quando ela me pede transformação. É sobre isso que eu acho que a gente deve conversar hoje. O advento do Espírito de verdade. Sobre aquilo que o Cristo Consolador vem nos ensinar. Mas principalmente sobre uma pergunta muito íntima. O que fazemos quando a verdade que precisamos ouvir é justamente aquela que não gostaríamos de escutar? Eu vou repetir. O que fazemos quando a verdade que precisamos ouvir é justamente aquela que a gente não queria escutar? A gente vai para o passo número 1, então, da nossa conversa de hoje. O que significa, o advento do Espírito de verdade? Advento significa chegada, vinda. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec apresenta o Cristo como Consolador prometido. E nas instruções dos Espíritos, reúne mensagens sobre o título Advento do Espírito de verdade. No item 5, encontramos uma afirmação muito profunda. Venho trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Percebam uma coisa. O Espírito de verdade não vem simplesmente entregar informações. Ele disse que ele vem dissipar as trevas. E talvez seja essa uma das imagens mais bonitas para a gente compreender a nossa doutrina espírita. A doutrina não chega dizendo, você nunca mais sofrerá. Ela chega dizendo, você pode compreender o seu sofrimento. Não chega prometendo, tudo acontecerá como você deseja. Ela nos ensina, você pode compreender, porque a vida nem sempre acontece como você quer. Ela não promete eliminar todas as nossas dores, mas ela oferece uma luz para a gente atravessar. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. A gente aprofundar mais um pouquinho esse conceito de verdade, o que é verdade para nós? Vamos pensar, vamos refletir. A doutrina nos dá caminhos. A doutrina ela é filosofia, ciência e religião. A gente está trabalhando a parte filosófica da doutrina espírita. O que é verdade para nós? Quando dizemos eu conheço a verdade, será que a gente conhece mesmo? Ou conhecemos apenas a nossa interpretação da realidade?
existe uma diferença entre verdade e opinião. Verdade e opinião. Existe diferença entre verdade e crença. Existe diferença entre verdade e aquilo que fomos ensinados a considerar como verdadeiro. A gente sempre ouviu que aquilo era verdade. E ela vai se constituindo a verdade para nós. E existe principalmente a diferença entre eu estou certo, eu estou certa, ou eu estou disposto a aprender. Eu estou disposta a aprender. Tem uma diferença bem grande, né? O Espiritismo nos chama ao estudo, à razão e ao exame. Ele não nos convida a uma fé cega. Com a gente aqui não tem fé cega. Tem fé raciocinada. Toda hora a gente é convidado a pensar. Por isso, talvez uma das atitudes mais espíritas que nós podemos desenvolver seja a humildade daquilo diante que a gente não compreende. Eu não sei sobre isso. Eu não estou entendendo por que isso aconteceu. Eu não sei o que se passa ao meu redor. Humildade. A gente precisa trabalhar isso. Posso estudar muito e ainda não saber tudo. Posso conhecer a doutrina e ainda estar aprendendo. Isso é lógico para nós. Posso frequentar o centro espírita há anos e ainda precisar aprender a amar. Porque conhecimento espiritual, sem transformação moral, pode se tornar apenas uma informação. Você vai adquirindo informação, mas a sua moral não está mudada. E nós não estamos aqui para acumular informações sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está aqui para vivê-lo. A gente está aqui para viver o Evangelho. Esse é o nosso compromisso. A gente decidiu reencarnar para viver o Evangelho de amor. Não é só para estudar. Terceiro ponto. A verdade que mais nos assusta. Agora, vamos trazer essa reflexão para dentro da gente. Qual é a verdade que mais me incomoda? Qual é a verdade que mais nos incomoda? Talvez seja, eu ainda sou orgulhosa. Eu ainda guardo mágoa. Eu ainda quero controlar tudo. Eu ainda tenho dificuldade de perdoar. Eu ainda quero que as coisas sejam como eu gostaria que elas fossem. Eu ainda reclamo muito. Eu ainda tenho medo. E talvez a mais difícil. Eu ainda não aprendi a confiar em Deus quando eu não entendo o caminho. Eu ainda não aprendi a confiar em Deus quando alguma coisa acontece fora da minha vontade. Porque confiar em Deus, quando tudo está bem, é relativamente joinha. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. O grande exercício da fé acontece quando a vida não aceita os nossos planos. E é aí que o Espírito de verdade começa a trabalhar em nós. Quando a vida muda a nossa história, é aí que o Espírito de verdade começa a trabalhar no nosso coração, na nossa vida. É aí que começa a transformação. 4. Vinde a mim todos vós que sofreis. Vinde a mim todos vós que sofreis. O item 5, o primeiro que a gente está estudando, ele nos conduz a entender o sofrimento. E aqui a gente precisa ter muito cuidado. O Espiritismo não glorifica o sofrimento. Muitas pessoas dizem que os espíritas amam o sofrimento e dizem para a gente ficar aceitando o sofrimento. Não é dessa forma que funciona. A gente não deve achar bonito sofrer. Eu não acho que seja bonito sofrer. Não devemos dizer a alguém que está sofrendo. Você precisa aceitar, porque isso é sua prova. Isso às vezes é até um pouquinho cruel. A pessoa está passando por uma dificuldade, você diz para ela, tem que aceitar, é a sua prova. A doutrina espírita nos ensina a compreender a finalidade da existência. A lei de causa e efeito. A reencarnação. As provas, as expiações, a justiça e a misericórdia divina. O sofrimento não é apresentado como um castigo de um Deus vingativo. Ele pode estar relacionado às nossas escolhas e às provas que a gente precisa enfrentar. E como consequência, às vezes, das nossas próprias ações e as condições próprias da nossa existência corporal. Mas Deus não abandona o espírito durante a prova. E é aí exatamente que aparece o Cristo Consolador.
É aí que a gente vai entendendo o Consolador prometido. Vinde a mim, todos vós que sofreis. Não foi assim que Jesus falou? Vinde a mim, todos vós que sofreis. Jesus não disse, vinde a mim somente quando estiverdes bem, quando estiver tudo fluindo. Ele chama justamente quem está cansado, quem está sobrecarregado, quem está ferido e quem não sabe mais o que fazer. São essas pessoas que Jesus chama para o seu amor. Uma pergunta que cabe para cada um de nós. Qual é a dor que eu tenho carregado em silêncio? Qual é a dor que eu tenho carregado em silêncio? A dor que ninguém sabe. Só eu sei. Está dentro de mim. Escondida numa caixinha. Talvez uma dor que eu não quero acessar porque me falta coragem. Não precisa responder, não precisa contar para ninguém. Tem só que reconhecer essa dor. Esse já é um bom ponto. Reconheça essa dor. Talvez seja uma perda de alguém que você ama muito. Talvez seja uma doença. Talvez uma preocupação com o filho. Um casamento que não está como você gostaria. Uma solidão. Uma decepção. Uma culpa. Uma saudade. Uma situação que você não consegue mudar. Ou talvez uma dor que você nem consegue explicar. E agora eu quero perguntar. O que você tem feito com essa dor? Você tem transformado essa dor em oração? Em aprendizado? Em aproximação de Deus? Ou transformou essa dor em revolta? Porque a dor pode nos aproximar ou pode nos afastar. O sofrimento pode nos tornar mais sensíveis ou mais amargos. Pode nos ensinar compaixão ou alimentar um grande ressentimento. A dor é uma experiência. Essa frase mexeu comigo. A dor é uma experiência. O que fazemos quando ela é parte do nosso aprendizado? Quando a dor vem para eu aprender. A dor é uma experiência. 6. A resignação não é desistência. E aqui entramos em uma palavra que muitas vezes é mal compreendida. Resignação. Quantas vezes a gente confunde resignação com passividade? Para ser resignado eu tenho que ser passivo. Ah, então é aceitar tudo? Nananina não. Resignação espírita é não abandonar a luta. Não é cruzar os braços. Não é aceitar a injustiça sem fazer nada. Não é deixar de procurar tratamento. Não é deixar de trabalhar. Não é permitir abuso. E não é desistir. Resignar-se para os espíritas, para os espíritos, é aceitar aquilo que a gente não pode modificar, sem revolta contra Deus. Ao mesmo tempo em que fazemos aquilo que está ao nosso alcance, para transformar o que pode ser transformado. Eu posso não conseguir mudar o acontecimento, mas eu posso trabalhar a minha maneira de reagir ao acontecimento. Eu não consigo impedir que alguém me decepcione, mas eu posso escolher o que eu vou fazer com a minha decepção. Eu não posso impedir todas as perdas, mas eu posso aprender a amar sem transformar o amor em posse. Eu não posso controlar o futuro, mas eu posso cuidar honestamente do meu presente. Honestamente do que eu estou vivendo aqui agora. Isso é resignação com ação. Isso é fé com responsabilidade. Fé com responsabilidade. 7. Aí surge uma pergunta um pouco incômoda. Quantas vezes nós pedimos a Deus, Senhor, tira essa prova de mim? Eu já falei muitas vezes, eu não quero beber desse cálice quando eu vejo acontecer com pessoas que eu amo.
As mães fazem muito isso, não é? Todo mundo, mas a gente tem muito apego, né? A esse amor maravilhoso. Quando, talvez a pergunta pudesse ser: Senhor, ajuda-me a atravessar essa prova. Me ajuda a atravessar esse deserto. Me ajuda a chegar do outro lado com o meu barquinho. Na primeira oração, eu quero apenas que Deus mude a minha realidade. Na segunda, eu peço que Ele me fortaleça para enfrentá-la. E às vezes, Deus realmente muda a circunstância, não o fato. Mas em outras situações, aquilo que muda é a pessoa que atravessa a circunstância. Eu comecei a minha prova de um jeito, terminei de outra. Eu comecei a minha expiação de uma forma, terminei de outra. E isso também é milagre. Às vezes pedimos: meu Deus, mude o meu marido. Muda meu filho. Muda minha família. Muda meu trabalho. Muda minha esposa. E talvez Deus esteja dizendo: meu filho ou minha filha, antes de eu mudar o mundo ao seu redor, permita que eu transforme aquilo que isso desperta dentro de você. É demais isso, gente. Vamos parar para a gente pensar. Porque é tão profundo essa verdade que ela atravessa tudo que a gente conhece aqui como verdade. Antes de mudar o mundo ao seu redor, permita que eu mude o que isso reverbera dentro do seu coração. 8. O sofrimento pode nos ensinar a ter compaixão. Existe uma coisa muito bonita no sofrimento, e não é uma ode ao sofrimento, é entender o sofrimento. Quando verdadeiramente o compreendemos, ele pode nos tornar capazes de reconhecer a dor do outro. Quando você passa por uma dor, você não entende melhor o outro? Todo mundo. Você nunca teve um abscesso, uma unha encravada. Quando você tem, você fala: nossa, eu falei que não era nada. Agora eu entendo que dói a beça. É só acontecer com você, que aí a gente muda um pouquinho o nosso pensamento. Quem já chorou, entende melhor quem chora. Quem já perdeu, compreende melhor quem sente saudade. Quem já esteve desesperado, sabe o valor de uma palavra amiga. E por isso o item 5 nos chama a atenção ao auxílio mútuo. Não estamos aqui apenas para sermos consolados. Estamos aqui para aprender a consolar. Quem você já consolou na sua vida? Quem você já consolou na sua vida? Quem você pegou a mão? Quem você abraçou? Quem você ajudou a caminhar? Você recebeu luz? Então ilumina. Você foi amparado? Então ampare. Você foi ouvido? Então aprende a escutar. Você foi perdoado? Então vamos exercitar o perdão. Você encontrou alguém que lhe estendeu a mão? Então seja a mão estendida para alguém. 9. Amai-vos e instruí-vos. Aqui a gente chega a duas palavras que resumem muito o nosso trabalho espírita: amor e conhecimento. O espírita precisa amar muito, mas precisa também ter muito conhecimento, senão ele não consegue amar. Amar sem estudar pode nos levar ao sentimentalismo. Tudo me dói, né? Estudar sem amar pode nos levar à frieza. Eu estudo muito, tanto, que a dor do outro, tem que superar. A doutrina espírita nos convida aos dois movimentos: amar e instruir-se, aprender e transformar, conhecer e praticar. Porque eu posso saber explicar perfeitamente a lei de causa e efeito e continuar julgando meu próximo. Eu posso falar sobre caridade e continuar sendo incapaz de compreender quem pensa diferente de mim. Onde é que está o Evangelho na minha vida? Ele é um livrinho que fica na minha estante? Ele é um livro que eu estudo na terça-feira ou na quinta? O Evangelho não pode estar no meu discurso. O Evangelho tem que estar na minha vida. A gente está tentando aqui, todos nós, eu tenho certeza absoluta, a ser o Evangelho. E é bem difícil. A gente sabe que é difícil.
10. A verdade começa dentro de casa. Talvez seja por isso que a verdade incomode tanto. Porque quando ela chega, não aponta primeiro para o outro. A verdade aponta primeiro para nós. É muito fácil identificar o orgulho do outro, o erro do outro. Difícil é perceber o nosso. É fácil perceber a intolerância do outro. Difícil é reconhecer quando a gente é intolerante. A gente sempre tem razão. Fulano precisa evoluir. Mais difícil é perguntar o que em mim precisa evoluir. O que em mim precisa evoluir, não é no outro. O outro está fazendo o trabalho dele. E eu? Essa é a verdade que liberta. Quando ela está virada para você. Não a verdade usada como arma, mas a verdade usada como espelho. Sou eu que estou perguntando para mim. E aí, Lúcia? Qual é a sua? Qual é a sua verdade? O que você está precisando aprender? O que você achava que você sabia e você não sabe nada a respeito a mim? 11. E a esperança? Aonde que fica a esperança? Se existe sofrimento, se existem provas, e se ainda temos tantas imperfeições, aonde que a gente vai encontrar a esperança? Se a coisa está tão degringolada como a gente vê. A gente encontra a esperança na própria visão espírita da existência. Nós não somos seres destinados a permanecer exatamente como somos. Somos espíritos imortais em processo de evolução. A gente não vai ser sempre como a gente é agora. E isso é esperança. Há de chegar um dia que seremos diferentes do que somos hoje. Seremos mais humanos, mais compassivos, mais bondosos, mais alegres, mais felizes. Nós chegaremos lá, essa é a nossa destinação. E isso nos dá esperança. A vida não vai ser como ela se apresenta agora, nas lutas que estou enfrentando hoje, nas limitações que tenho nesse momento. Uma dificuldade não é o capítulo inteiro. Uma dificuldade não é o capítulo inteiro. O que eu estou vivendo agora descreve a minha vida inteira? Ou é o momento que eu estou vivendo? O que eu já vivi para trás e que eu me recuperei e que talvez eu ainda precise aprender? Uma perda não é o fim da história. Um erro não precisa ser a nossa identidade. Uma queda não precisa determinar o nosso destino. Há sempre a possibilidade do recomeço. Porque a vida continua. Porque o Espírito continua. Porque Deus continua sendo Deus. E porque o amor continua sendo a lei. Porque a vida continua. Porque o Espírito continua. Porque Deus continua sendo Deus. Como ele cantou na música. E porque o amor continua sendo a lei. Inexorável, imutável. Esperança não é expectativa. É o passo 12. Existe uma diferença muito bonita entre expectativa e esperança. Expectativa diz assim, ó, eu quero que aconteça e eu espero que aconteça aquilo que eu quero. Expectativa, que traz ansiedade. Esperança, eu confio que aconteça o que acontecer, Deus continuará me conduzindo para aquilo que eu preciso aprender. Eu espero que aconteça aquilo que eu quero. É quando eu coloco expectativa no que vai rolar. Esperança. Eu confio que aconteça o que acontecer, Deus continuará me conduzindo para aquilo que eu preciso aprender. Aí a gente solta um pouquinho. A gente pode dar o nome dessa esperança de uma fé. Aconteça o que acontecer, eu não sei o resultado dessa história. Mas eu acredito que se Deus colocou essa história para mim, eu tenho que... Esse desafio é para ser vencido. Não é para ele me superar. É justamente para que eu possa alcançar algo que eu antigamente não conseguia. Se nessa encarnação eu topei passar por isso, eu aceitei, eu escrevi lá que eu poderia, aqui, quando eu chego, eu também posso. Em segundo, a esperança, nesse segundo modelo, ela é muito mais profunda. Porque ela não depende de tudo sair como planejamos. Ela depende da confiança. É uma esperança que depende da confiança. Não uma esperança ingênua. Tudo vai dar certo. Mas, mesmo que eu não compreenda, Deus não perdeu o controle da sua criação. Quando a gente olha para o mundo de hoje, a gente olha agora,
parece que está, né? Tá tudo perdido, não vai ter salvação. Gente, Deus não perdeu o controle de nada. De nada, de nada. Mesmo a gente vendo tudo que a gente está vendo, terremoto, corrupção, maldade, tristeza, Deus não perdeu o controle de nada. A gente tem que aceitar essa verdade e viver por ela, porque ela nos mantém com o pé firme no chão. Deus continua sendo Deus. Mesmo quando eu não compreendo o que aconteceu na minha vida, Deus não perdeu o controle da minha criação. Isso é fé. Isso é fé. Fé é quando tudo está fora do controle e ainda assim eu continuo acreditando. Eu escolhi acreditar. Eu escolhi. Isso é fé. 13. O item 8, que a gente está estudando do 5, né, até o 8, ele fala sobre devotamento e fala sobre abnegação. No item 8 encontramos uma orientação belíssima. O Espírito de Verdade apresenta o devotamento e a abnegação como uma espécie de prece contínua. O sentimento do dever cumprido traz tranquilidade ao espírito e resignação. Às vezes queremos paz através da fuga. A gente quer paz fugindo dali. Mas o Evangelho nos apresenta outro caminho. A paz do dever cumprido. Eu fiz aquilo que estava ao meu alcance. Eu fiz o máximo que eu podia. Eu amei como eu consegui. Eu ajudei como eu pude. Eu pedi perdão quando eu reconheci meu erro. Eu perdoei quando eu consegui compreender. Eu trabalhei. Eu cuidei. Eu servi. Eu orei. E agora entrego a Deus aquilo que não está mais nas minhas mãos. É uma forma muito bonita de libertação. Essa é a diferença entre devotamento e abnegação. Eu fiz toda a minha parte. Até aqui eu fui. Daqui já não me cabe mais. Então, eu entrego para ti. E o Senhor faz o que eu não sei fazer. E o Senhor continua a obra que eu não posso mais caminhar. Eu orei, eu pedi, eu perdoei, eu compreendi, eu trabalhei, eu cuidei, eu servi, eu orei, mas eu não consigo. E eu te entrego. E eu tenho certeza que o Senhor fala o melhor por mim. Porque Deus é Deus. E Deus nos ama infinitamente. Isso é uma forma da gente se libertar. 14. Então, o que está nas nossas mãos quando as coisas não estão no nosso controle? Estou morrendo de calor. Pense em uma situação que esteja lhe causando sofrimento. Eu só não sei se vai voar aqui, né? Acho que não. Vem aí, cabelo. Obrigada, amiga. Quem tem amigo não morre pagão. Então vamos lá. O que está nas nossas mãos? Pense agora, gente, numa situação que está te causando sofrimento. Agora vamos dividir essa situação em duas partes, ok? O que está na minha mão? Dessa situação aí, o que está na minha mão? A minha atitude, a minha palavra, a minha escolha, o meu esforço, a minha oração, a minha disposição para aprender, a minha capacidade de pedir ajuda, a minha decisão de não alimentar determinado sentimento. E o que não está na minha mão? O que não está na nossa mão? A gente pensou no sofrimento. A escolha do outro. O passado. O tempo. A opinião das pessoas. O acontecimento que já aconteceu. O futuro. A desencarnação. Muitas circunstâncias da vida. E talvez grande parte do nosso sofrimento venha justamente de tentar controlar aquilo que não nos pertence. Não dá para mudar o que não está no nosso controle. E essa é uma das lições mais difíceis que a gente aprende aqui como espírito imperfeito.
Eu não consigo compreender o que foge ao meu controle. Mas se eu continuo agarrado a isso, esse sofrimento aumenta dentro de mim. Eu preciso aprender a soltar. E é muito difícil soltar. Nós temos posse, apego, qualquer coisa que a gente dê nome a isso, né? Senhor, aquilo que depende de mim eu farei. Aquilo que não depende, eu vou entregar a Ti. Vamos fazer isso hoje. Nesse sofrimento que cada um reconheceu aí como o que eu estou vivendo agora, o que você puder fazer para mudar, faça. O que você não pode fazer, entrega ao Criador. E pede a Ele que resolva. 15. Uma pergunta terapêutica e espírita. O que essa experiência que eu estou vivendo quer me ensinar? Tem experiência que é fácil, tem experiência que é difícil. O que essa experiência está querendo me ensinar? O que ela está tentando me explicar? Não porque Deus fez isso comigo, mas diante do que aconteceu, quem que eu escolho ser? Talvez eu não possa escolher o acontecimento, mas eu posso escolher a minha resposta. Eu posso escolher não devolver ódio com ódio. Eu posso escolher não transformar uma decepção em uma vida inteira de amargura. Eu posso escolher não deixar uma perda me impedir de amar novamente. Eu posso escolher aprender. Eu posso escolher recomeçar. Tem experiências que são dificílimas, mas a gente precisa não se deixar endurecer por ela. A gente tem que continuar amando. A gente tem que continuar lutando. A gente tem que chorar o que tiver que chorar. A gente tem que sofrer o que tem que sofrer. Mas a gente tem que continuar. É preciso continuar. Porque logo ali, e eu não sei o tempo, cada um é que sabe do que está vivendo, tem uma coisa diferente para acontecer. Tem o bálsamo, tem ajuda divina, tem um abraço carinhoso do Criador, tem a resposta que você precisa. Paciência. Com você, não com o acontecimento. 16. A verdade também nos liberta da culpa. O Espiritismo nos ensina a responsabilidade com o que você sente, com o que você pensa, com o que você faz. Mas responsabilidade não significa viver sempre eternamente culpado. Só porque o Espiritismo me convida a ser consciente, eu passo a ser um ser culpado, porque eu sei que eu tenho várias deficiências dentro do meu ser. Não é isso que o Espiritismo quer da gente. Se eu errei, eu preciso reconhecer. Reparo quando possível. Aprendo e modifico a minha conduta. Mas eu não preciso transformar o erro em uma sentença e uma condenação eterna. Se eu fiz algo que eu não me orgulho, repara quando possível. Mas não se transforma numa pessoa culpada por resto da vida, senão você não cresce com isso. A reencarnação também é uma oportunidade. Deus não nos abandona porque ainda somos imperfeitos. Nós estamos em processo. Nós estamos em processo. E processo significa cair, levantar, compreender, tentar e tentar novamente e seguir. Isso que significa processo. Processo não é vitória, vitória, vitória é ser. Processo é cair, levantar, compreender, tentar novamente, tentar e seguir. 17. Talvez o Espírito de verdade esteja nos perguntando: você conhece a verdade? Talvez o Espírito de verdade esteja nos perguntando: você conhece a verdade? Ou, o que você está fazendo com a verdade que você já conhece? Que pergunta é essa, hein, gente? O que você está fazendo com a verdade que você já conhece? Você usa essa verdade que você já conhece ou você coloca ela de lado? E ela só serve quando me atende. É muito inquisidora, né, essa pergunta. Ela vai muito profundo na nossa alma. Você conhece a verdade? Ou, o que você está fazendo com a verdade que você já conhece? Você sabe que precisa perdoar.
Está perdoando? Você sabe que precisa estudar. Você está estudando? Você sabe que você precisa controlar a sua palavra. Você está controlando? Você sabe que precisa fazer o bem. Você está praticando? Você sabe que precisa combater o orgulho. Você está observando as suas reações? Porque existe uma distância entre saber e ser. E talvez a nossa jornada espiritual seja justamente diminuir essa distância. Talvez essa nossa jornada aqui seja entre ser e passar a ter exatamente essa atitude. 18. Quando a esperança parecer pequena, talvez aqui todo mundo, alguns mais do que outros, esteja passando por um momento bem difícil. Então eu gostaria de dizer algo muito simples, para quem se considerar passando por um momento muito difícil. Você não precisa ter força para o resto da vida hoje. Tem força só para hoje. Tenha força só para hoje. Amanhã vai ser outro dia. Nós espíritas falamos muito sobre a imortalidade. Mas às vezes a gente esquece de viver o presente. A gente está lá, a gente está lá atrás. A imortalidade não deve nos afastar da vida presente. Ao contrário, ela deve nos ensinar a viver melhor este dia. O dia de hoje. Viver um dia de cada vez. Para isso que existem os passos. Um dia de cada vez. Só por hoje. Só por hoje eu levanto, só por hoje eu tomo banho, só por hoje eu escovo os dentes, só por hoje eu trabalho. Só por hoje eu oro, só por hoje eu me alimento. Amanhã é outro dia. Não tenta viver o resto da vida. Enfrenta o hoje, agora. Que a vida vai acontecendo. Ela vai se compondo nessa sua coragem de lutar. Hoje, eu posso fazer uma ligação. Hoje eu posso pedir perdão. Hoje eu posso abraçar alguém. Hoje eu posso estudar. Hoje eu posso fazer uma oração. Hoje eu posso deixar de alimentar uma mágoa. Hoje eu posso fazer uma pequena caridade. Hoje eu posso recomeçar. Hoje. Isso é um exercício. E a gente tem falado que a gente está num processo. Então, quando a vida convida a gente para um processo, por uma prova, a vida sabe que a gente pode passar por essa prova. A gente tem que buscar só o recurso. O recurso é o estudo, é a ajuda mútua, o recurso é a terapia, o recurso é a prece, o recurso é o passe, o recurso é a oração, o recurso é o sol, o recurso é a caminhada, o recurso é o chazinho, a pipoca com os amigos, o recurso é o cineminha, o recurso é receber um amigo mesmo, olha, não dá para conversar hoje, fica aqui do meu lado. Esse é o recurso. O recurso é caminhar. 19. O espírito de verdade e o nosso eu de verdade. Quem somos nós quando ninguém está olhando? Quem que eu sou quando ninguém está olhando? Uma coisa é quando a gente está aqui. Eu agora estou na persona palestrante. Agora eu estou aqui. Organizada, focada, arrumada, falando bem. Quem é a Lúcia quando não está aqui? Quando não está aqui? Como é que eu sou? Tem hora que eu sou muito impaciente. Tem hora que eu sou muito negativa. Tem hora que eu sou orgulhosa. Sei lá, tem um monte de coisa que acontece com todo mundo aqui. Quem sou eu quando ninguém está olhando? Eu preciso que a gente olhe para essas nossas oportunidades de crescimento. Quem somos nós quando somos contrariados? Sou muito boazinha, mas se me contrariar, já não sou tão boazinha. Quem somos nós quando alguém nos critica? O quê? Falou mal de mim? Pelo amor de Deus. Né? Quem somos nós quando nós perdemos?
Eu perdi. Eu perdi o dinheiro, eu perdi o relacionamento, eu perdi a posição, eu perdi. Quem somos nós quando não recebemos reconhecimento? Fiz e zero. Não veio nada para mim, não sobrou nem um muito obrigada. Quem somos nós quando precisamos esperar? Porque talvez seja justamente nesses momentos que apareça o nosso verdadeiro estágio evolutivo. Olha isso. Porque talvez seja justamente nesse momento que aparece o meu verdadeiro estágio evolutivo. É nessa hora que eu me conheço. Ah, então eu não sou isso tudo? Tudo bem. Mas aí eu começo a me conhecer. É dessa verdade que a gente está falando aqui, não é a verdade do outro não. É eu me conhecer. Então eu preciso ser um pouco mais paciente. Eu reparei que eu não sou. Eu preciso ser um pouco mais confiante. Reparei que eu não sou. Nesse momento eu vi em que estágio eu estou. E está tudo bem. Mas é importante que você reconheça. É muito fácil parecer paciente quando tudo está no nosso tempo. É fácil parecer humilde quando a gente é elogiado. É fácil falar de perdão quando ninguém nos feriu. E é fácil falar de fé quando a vida está tranquila. Difícil quando a coisa vem. A verdadeira transformação aparece quando somos convidados a praticar aquilo que estudamos. Quando o espírita é convidado a praticar aquilo que ele estuda, aí é que o bicho pega. Aí você tem que perseverar, você tem que entender a doença, aí você tem que entender a desencarnação de quem você ama, aí você tem que entender a traição dentro da tua própria família. Aí é que você vai falar, é nessa hora. Aí que você se conhece e é aí que você coloca em prática o que você está estudando. Perdão, bondade, compaixão, benevolência, indulgência. É nessa hora que aparece a oportunidade do crescimento. Então, 20. Então, o que é o advento? O que é o advento que a gente está estudando aqui? O advento do Espírito de verdade. Talvez o advento do Espírito de verdade não seja apenas um acontecimento que devemos estudar. Talvez seja um convite permanente. Todo dia o advento me convida. Toda vez que uma verdade ilumina uma área escura da nossa consciência, o Espírito de verdade está chegando. Todas as vezes que uma verdade ilumina uma área da nossa consciência, o Espírito de verdade está chegando. Toda vez que conseguimos reconhecer um erro, uma luz se acende. Eu errei, acendeu alguma coisa dentro de mim. Toda vez que escolhemos o amor em lugar do ressentimento, uma luz se acende. Toda vez que enfrentamos uma prova sem revolta e sem desistência, uma luz se acende. A verdade que nos mostra aquilo que precisa ser transformado não está nos condenando. Ela está nos oferecendo uma oportunidade de evolução. A verdade que nos mostra aquilo que precisa ser transformado não está nos condenando. Ela está nos oferecendo uma oportunidade. É isso que a gente vem fazer aqui, evoluir. Então, quando essa verdade bate de frente, eu não estou acostumado com ela, ela me incomoda, tem oportunidade de mudança ali. Tem oportunidade de evolução ali. Vamos trabalhar com essa oportunidade. Não deixa ela passar. Olha para ela e fala, o que a vida está tentando me mostrar com isso que eu estou vivendo agora? Uma oportunidade de crescimento. Eu fico maior. Eu fico melhor. 21. A nossa esperança. Nós não estamos prontos, mas nós estamos caminhando. A gente não está pronto, mas a gente está caminhando. Ainda temos defeitos, mas podemos trabalhar sobre eles. Ainda sofremos, mas podemos aprender com o sofrimento. Ainda caímos, mas a gente pode levantar. Ainda não compreendemos tudo, mas a gente pode confiar. Ainda não somos aquilo que a gente deseja ser, mas já não somos exatamente aquilo que fomos. Isso é bom, né? A gente não é mais aquele lá do passado. Aquele que matava, que roubava, que trucidava, que fazia coisas horríveis. A gente já não é mais isso. Então a gente ainda não é o que a gente quer ser, mas a gente já não é o que a gente foi. Isso é evolução. A gente não é mais primitivo. A gente não está lá mais na caverna. Olha quanta coisa bonita a gente tem feito no mundo. Então a gente já deu um passo. Vamos continuar caminhando. Isso é que é evolução. Não é salto. É caminhada. É processo.
22. A gente está chegando no nosso final da nossa reflexão juntos que a gente fez sobre verdade, sobre o advento do Espírito de verdade. E eu tenho uma última pergunta, que foi a mesma que a gente começou a trabalhar. Se a verdade batesse hoje à sua porta, você abriria? E se abrisse, talvez ela dissesse, olhe para dentro. Talvez dissesse assim, para de lutar contra aquilo que você não pode mudar. Perdoe. Peça perdão. Talvez a verdade diga, estude mais. Talvez a verdade diga, sirva mais. Talvez a verdade diga, pare de se culpar pelo que já passou e comece a reparar aquilo que ainda pode ser reparado. Confia. E talvez diante de uma dor que você ainda não consegue compreender, a verdade talvez dissesse para você, ei, você não está sozinho. Você não está sozinho. Porque o Cristo Consolador, Ele não nos promete uma existência sem lágrima. Ele nos oferece algo maior. A compreensão de que nenhuma lágrima é inútil quando a gente aprende a transformar ela em crescimento. Nenhuma lágrima é inútil quando a gente aprende a transformá-la em crescimento. O Espírito de verdade nos chama para a luz, para o alto. Mas a luz não serve apenas para iluminar o caminho. A luz também revela aquilo que a gente precisa modificar. Que a luz ilumina, né, gente? Então a luz também mostra a nossa sombra. Olha que bonito. A gente é chamado para a luz, mas ela também ilumina o que a gente precisa melhorar dentro de nós. Menos revolta e mais confiança em Deus. Menos julgamento e mais compreensão. Menos queixa e mais ação. Menos medo e mais fé. Menos orgulho e mais humildade. Que possamos lembrar, eu não preciso compreender tudo para confiar. Eu não preciso gostar da prova para atravessá-la. Eu não preciso saber o amanhã para viver bem o hoje. Eu só preciso fazer a minha parte. O resto a gente entrega a Deus. A gente está se aproximando, né, do nosso final. Dessa nossa reflexão tão profunda, mas tão boa de se fazer, não é? Em que momento, assim, da nossa vida, a gente é chamado para conversar como a gente conversou hoje? Com tanta sinceridade, com tanta emoção nos olhinhos, com tanta verdade nos corações. É uma grande oportunidade que a gente está tendo. Eu tive quando eu peguei essas palavras. Eu fiquei profundamente impactada por isso. Porque é uma modificação do nosso ser. A gente pediu para modificar, para crescer, para evoluir. Está aí as coisas que a gente precisa. Viva-as como elas vierem, da maneira como elas tiverem que ser. E vamos aprendendo com essas coisas na nossa vida. Se eu entendi uma parte que falou, que tem coisa que não é do meu controle, e eu começo a aceitar melhor, eu começo a dar um passo para sair dali. Enquanto eu permaneço ali, eu não saio. São pequenos entendimentos que a gente vai virando pequenas chaves. A verdade não veio para nos dar razão. A verdade veio para nos dar luz. Talvez hoje nós não precisemos pedir a Deus que nos mostre a verdade sobre o mundo. Talvez a gente precise pedir coragem para enxergar a verdade sobre nós mesmos. Eu acho que é importante isso. Senhor, me ajuda a me compreender, a me conhecer. Parar de maquiar quem eu sou e me olhar de verdade para que eu possa evoluir. Que possamos sair daqui hoje com menos revolta no nosso coração, independente de qualquer coisa que tenha acontecido em nossa vida. Que possamos sair daqui com mais confiança. É para isso que eu estou aqui, é para isso que a espiritualidade está aqui, humildemente. É para vamos confiar. Tudo vai entrar nos eixos dentro do tempo que for necessário. Cada um está passando pela prova que necessita.
Ninguém passa pela prova do outro. Menos julgamento, mais compreensão, menos queixa e mais ação, menos medo e mais fé. A gente entendeu tudo que o advento do Espírito de verdade falou. Tudo que eu disse aqui é interpretado com esses itens. Se você ficou impactado com isso, chegar em casa e tiver o Evangelho, procura na internet, se não tiver o livro, itens 5 a 8. Fala sobre isso tudo aqui. Verdade, sofrimento, consolação, que resignação não é desistir, para a gente amar e nos instruirmos, porque é essa instrução que faz a gente se sentir melhor, esperança em dias melhores e saber o que está na nossa mão e o que não está. Para a gente parar de sofrer com o que não é do nosso controle. A verdade não veio para nos dar razão, ela veio para nos dar a luz. Nem sempre eu vou ter razão no que eu estou vivendo. Muitas vezes parece até injusto, né? Muitas pessoas parecem ser injusto para mim. Mas é o remédio talvez que eu precise, é a experiência que eu preciso ter, é o que eu vou crescer através disso. Isso não vai continuar para sempre na minha vida. Eu só preciso viver o hoje. Eu só preciso me organizar com força para que eu passe pelo hoje, como está falando aqui. Só por hoje. Hoje eu vou fazendo o que eu posso, do jeito que eu posso, da maneira que eu consigo. E naturalmente, a vida vai trazendo os parceiros que vão me ajudar a passar por isso. Essa verdade que esclarece, o sofrimento que transforma e a esperança que sustenta. Por muitas vezes, a gente fez sempre a pergunta aqui, várias vezes, se a verdade batesse a nossa porta. Então, que verdade que você está precisando trabalhar dentro de você, que verdade você precisa crescer, que sofrimento você precisa burilar para se tornar mais forte, mais resignado, uma pessoa melhor. Qual é a história que você precisa vivenciar aqui nessa reencarnação para se tornar mais consciente de si mesmo, para ser alguém que estende a mão, para ser alguém que não ficou fechado no seu próprio sofrimento e não saiu mais dali. É importante que a gente aproveite esse momento, que a gente está aqui congregando pensamento, que a espiritualidade está cuidando da gente, dando passe. Todo mundo já sabe, o passe não é só lá dentro, aqui está todo mundo tomando passe. A espiritualidade está olhando para os nossos pensamentos, está olhando para as nossas reflexões, está prestando atenção no que tipo de energia a gente está vibrando e está ajudando a gente a melhorar. Que essa expressão, né, dessa verdade que esclarece, desse sofrimento que transforma e dessa esperança que sustenta, possa ficar hoje muito, muito forte dentro de nós. Eu sei que a gente mexeu com muitos sentimentos, mas é importante, porque é isso, o Espiritismo quer que a gente avalie as coisas. O Espiritismo é consolador, ele está aqui para consolar quem está sofrendo. Jesus não veio, né? Ele veio para os que precisam, ele veio para os que sofrem. E nós estamos aqui relembrando tudo que o Cristo ensinou, esse é o papel do Espírita. É reviver o que o Jesus trouxe para nós. Então eu espero que ao final do trabalho da noite de hoje, a gente retorne para a nossa casa mais esperançoso, nos compreendendo mais, entendendo qual é a verdade que realmente eu preciso entender, o que dentro de mim ainda reverbera e que eu sei que não é bom, o que eu já alcancei, como diz aqui, eu ainda não sou o que eu tenho que ser, mas eu já sou muito melhor do que quando eu cheguei aqui. Todos nós. Olha como a gente está mais fortinho, a gente já está melhor, está mais bonitinho. A gente está fazendo tudo para se sentir melhor, que isso seja verdade dentro do nosso coração. Que a gente esteja mais amoroso nas nossas histórias, que a gente tenha um pouquinho mais de paciência quando a gente achar que não tem mais. E que a gente entregue o que eu não consegui fazer para o Deus, nosso Deus maior. Até o que eu fui, eu perdoei, eu tentei, eu estudei, eu me apliquei. Mas daqui para lá é com o Senhor, porque dali eu já não consigo mais, porque Deus nos ouve, Ele ouve a nossa prece matinal, Ele escuta a nossa gratidão ao final do dia, Ele sabe tudo o que acontece conosco. Então vamos usar esse movimento maravilhoso de fé para aliviar o coração, para ter mais vontade para fazer as coisas e para transformar, porque a evolução se dá aqui no planeta Terra. É aqui que a gente aprende, é aqui que a gente cresce mais, é aqui que a gente tem experiências difíceis muitas vezes para passar, mas é aqui que a gente
vai provar se a gente estudou direitinho e se a gente está pronto para passar. Eu desejo que a gente fique muito em paz, que a reflexão tenha sido feita para trazer esperança, apesar dela ser profunda, para a gente se olhar com verdade, essa verdade que vai nos sustentar e vai nos transformar em pessoas melhores, para que a gente reflita. Esse é o lado filosófico do Espiritismo, que faz eu olhar para dentro de mim e refletir sobre o advento e sobre essa verdade. Então é isso, meus amigos. A gente vai uma música e depois a prece. Jesus, nosso mestre de amor e bondade, nossa Mãe Maria, nosso Pai que é Deus, espiritualidade responsável pela noite de hoje. Muito obrigada. Obrigada pelo apoio, obrigada pelas curas, pelas ajudas que todos que aqui vieram receberam na noite de hoje. É muito difícil para a gente que ainda não conhece a verdade falar sobre ela. Mas é uma busca. É uma busca. E a gente está muito resolvido em conhecer essa verdade. A gente está muito resolvido em buscar essa verdade. Mesmo que ela seja diferente da nossa vontade. Mesmo que ela mostre um caminho bem diferente do que a gente sonhou e imaginou. Para a nossa vida, talvez para a vida dos nossos entes queridos. Mas ainda assim, que a gente encontra essa verdade. Porque é dentro de nós e perto de ti que essa verdade mora. Não é do lado de fora. E só quando a gente passa pelo sofrimento, a gente começa a entender isso. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Devedora que sou da sua lei. Nós sabemos disso. Mas agora, todos aqui, num novo corpo, pedindo a oportunidade da mudança, da transformação que o Senhor tem dado. Às vezes, uma prova mais fácil, às vezes uma prova muito difícil. Mas ainda assim, capaz de ser superada, de ser entendida para a nossa evolução, para que a gente possa crescer. Então, muito obrigada a Dr. Bezerra de Menezes, nosso patrono da nossa casa, que nos ajuda nesse trabalho maravilhoso toda terça, toda segunda, toda quarta, toda quinta, toda sexta. Essa casa está sempre aberta, nos finais de semana, no sábado, na mocidade. E nos dias que a gente não está aqui fisicamente, mas espiritualmente, o Hospital de Almas está sempre aberto. Muito obrigada pelo seu amor. Que a gente não arrede pé desse desejo sincero de sermos melhores, de buscar essa verdade que vai nos libertar, para que um dia a gente esteja face a face com o seu amor, para que um dia a gente possa entender
tudo que aconteceu, não só nessa, mas em todas as encarnações. Que a gente consiga compreender que prova a gente estava passando e exatamente o porquê. E que vitoriosos a gente possa olhar para dentro do nosso coração e falar, eu venci. Assim como Jesus falou, eu venci o mundo. Muito obrigada então pela oportunidade. Pedimos essa espiritualidade benfazeja, né, que possa nos dar a permissão de encerrar a primeira parte, para que nessa segunda parte a gente continue congregando esse sentimento de fé, de esperança, de resignação, de aprendizado, de tudo que a gente viveu aqui. Que tenhamos um final de noite muito bom, que ao retornar para a nossa casa a gente esteja mais compassivo, mais feliz, mais bondoso, mais perto dessa verdade que a gente quer tanto conhecer, e que os nossos entes queridos recebam também tudo que a gente recebeu aqui. E também a gente pede pelos nossos desafetos, aquelas pessoas que ainda não nos olham com olhares de amor, sejam encarnados ou desencarnados, que eles se apieguem da nossa caminhada e que possam nos perdoar, porque é isso que a gente precisa, de amar e ser amado. Muito obrigada, Senhor, por tudo.